Sendo uma das franquias de maior sucesso até à data no mundo dos videojogos, Assassin's Creed é sem dúvida um nome que muitas pessoas reconhecem, mesmo que não estejam familiarizadas com os jogos. O seu sucesso é inquestionável e tem sido igualmente uma grande fonte de inovação numa indústria em constante necessidade de reinvenção. Já nos levou à Grécia Antiga, passando por Roma, Florença, Paris, Londres, Nova Orleans e até ao Peru. O credo dos assassinos é global e também o são os seus fãs. Com diversas personagens icónicas e com uma história espalhada pelo tempo, eis 10 curiosidades sobre Assassin's Creed. Assassin's Creed começou por ser um spin-off intitulado Prince of Persia Assassins. O seu desenvolvimento começou após o jogo Prince of Persia Sands of Time ter sido completado e o realizador desse mesmo jogo, Patrice Désilets, foi colocado à frente dele. Désilets queria tomar um novo rumo com a série e disse à Edge Magazine: "O problema é que um príncipe não é uma figura de ação. Um príncipe é alguém que aguarda se tornar rei." Assim, Désilets queria um cenário mais realista. Ele ficou fascinado por um missionário muçulmano chamado Hassan el-Sabah, que fundou uma ordem chamada os Assassins, que mais tarde viriam a ser conhecidos como os Assassins. Isto levou à ideia de se jogar como guarda-costas do príncipe. O jogo mostraria um jovem príncipe controlado por IA que o jogador teria que salvar e escoltar em segurança. Contudo, à gerência da Ubisoft não agradava muito a ideia de promover o jogo como um título ligado ao Prince of Persia, uma vez que nunca jogamos como príncipe. Então, essa figura real foi removida e gradualmente o jogo foi se tornando a sua própria propriedade intelectual. Com isto, alguns dos desejos que ficaram por ser realizados no Sands of Time progrediram para esta nova entrada. Um desses exemplos é que Désilets queria que o palácio tivesse muitas pessoas, mas devido à limitação do RAM das consolas na altura, apenas conseguiu renderizar 8 personagens de uma só vez. Mas a PlayStation 3 e a Xbox 360 tinha imenso RAM comparando com a anterior geração de consolas, fazendo possível com que existissem multidões no ecrã. Um ex-developer do primeiro Assassin's Creed revelou numa thread interessante no Twitter que o lançamento original de 2007 não tinha nenhuma das atividades secundárias até que o filho do CEO jogou o jogo e o achou aborrecido. Charles Randall, que era líder da equipa de inteligência artificial na altura, não disse nenhum nome, mas é seguro presumir que se esteja a referir ao filho de Yves Guillemot. Ele escreveu: "Se você já jogou o Assassin's Creed original, sabe que existem as missões com os alvos e também um monte de atividades secundárias. E se eu dissesse que essas atividades secundárias não existiam na primeira apresentação?" Resumidamente, ele indicou que o jogo estava pronto para ser lançado quando o filho do CEO o jogou e disse que era aborrecido e que não havia nada para fazer. Então a liderança foi até ele e disse que tinham 5 dias para inventar e desenvolver as missões secundárias livres de bugs, porque a compilação seria gravada diretamente no disco e lançada ao público. Assim, Randall e mais 4 ou 5 pessoas foram para a sala de conferências do edifício PEC, cujo acesso é muito restrito. Todos os computadores foram transferidos para lá e felizmente tudo correu bem. Conseguiram fazer tudo o que tinham planeado em 5 dias. Ele acrescentou que as atividades eram na sua maioria livres de bugs. Havia, no entanto, um que impedia os utilizadores da Xbox de atingir a pontuação total. Os troféus da PlayStation não foram lançados até 2008. Na descrição do vídeo está o link da thread no Twitter para que possam ler por vocês mesmos e com mais detalhe. Para quem jogou o primeiro título da franquia, bem como o Revelations, este nome é familiar. Masyaf é o local onde se situa o castelo onde os assassinos prevaleceram durante muitos anos, resistindo a ataques de forças inimigas, e o local que Altair reconquistou durante dezenas de anos no exílio. O que é desconhecido para muitos é que este local existe. Masyaf é uma cidade no noroeste da Síria, na província de Hama. É igualmente um local milenar, existindo pelo menos desde o século 8 a.C. E o castelo também existe atualmente, embora, claro, muito diferente daquilo que foi retratado nos jogos. Esta cidade serviu como a base do ismaelita Rashid ad-Din Sinan e da sua unidade de elite que tornar-se-iam conhecidos como os Assassins, ou a Ordem dos Assassinos. Rashid ad-Din Sinan é retratado no primeiro Assassin's Creed como Al-Muhallim, o mestre de Altair. Portanto, excetuando nomes e talvez uns poucos anos de diferença, a Ubisoft colocou os assassinos no local exato. Temos uma regra: todos morrem no ano correto, eles morrem no local preciso e na hora exata.
Esta é uma regra confirmada por Alex Hutchinson, diretor criativo de Assassin's Creed 3. No entanto, a série tem tomado algumas liberdades no que toca a esta regra autoimposta. Um bom exemplo disso é a morte de Robert de Sable, que morre em 1191 pelas mãos de Altair, 2 anos antes do real acontecimento. Esta regra fez com que o desenvolvimento de Assassin's Creed 3, que decorre durante o período da Guerra Civil Americana no século XVIII, fosse um verdadeiro pesadelo. O diretor criativo elaborou isso dizendo: "É super difícil este período porque ninguém famoso morre, nenhum dos pais fundadores morre, todos os generais do exército britânico praticamente faleceram de velhice em Inglaterra, apenas os pobres morreram." No entanto, durante as suas pesquisas descobriram que este período foi altamente violento e que muitas pessoas morreram em circunstâncias duvidosas, e usaram isto para preencher o mundo do jogo com alvos de assassinatos precisos. Este franchise é igualmente conhecido por alguns feitos incríveis, como o retrato das cidades e a precisão delas. Um desses casos é a inegável qualidade no trabalho feito pela equipa de Assassin's Creed Unity, liderada por Caroline Muse, que demorou mais de 2 anos para criar a construção da Catedral de Notre-Dame em Paris. Ela trabalhou com um historiador para que a catedral ficasse o mais realista possível e à escala real. No entanto, ela não é inteiramente precisa, uma vez que a catedral teve que ser adaptada para dar maior mobilidade ao assassino Arno. Caroline Muse também afirmou: "Nós adicionamos coisas como cabos e incenso ao segundo piso de Notre-Dame para que os jogadores se possam mover mais facilmente quando estão acima do solo." Além disso, os projetos em 3D incluem janelas, balaústres e painéis que nunca existiram. Membros da equipa de Assassin's Creed Unity revelaram que outro fator que contribuiu para quebrar a precisão histórica da catedral foi a limitação técnica das consolas da época. Por questões gráficas, alguns detalhes que se perderam no incêndio de abril de 2019, como as molduras de algumas portas, não possuem versões em 3D. Cada uma das portas de Notre-Dame possui uma moldura esculpida específica que retrata trechos da Bíblia. Na época do desenvolvimento de Unity, os developers optaram por transformar estes detalhes em texturas, ou seja, imagens em 2D que são aplicadas aos modelos e dão ao jogador a impressão de se tratar de um objeto tridimensional. Muita da arte no interior da catedral também teve que ser alterada, uma vez que se encontra protegida por leis de direitos de autor. Quando aconteceu o infame incêndio de Notre-Dame, a Ubisoft fez uma doação de 500 mil euros para a restauração do monumento e disponibilizou o jogo de forma gratuita para PC. Não se sabe se o governo francês utilizou os recursos disponíveis pela Ubisoft para a reconstrução, mas, considerando que existem modificações em relação ao original, tenho as minhas dúvidas que o tenha feito. E vocês? Acham que os modelos 3D que a Ubisoft tem da catedral foram usados? Digam-me aí nos comentários. Falar de Assassin's Creed é ter que falar inevitavelmente da sua mais famosa arma, a Lâmina Oculta. Esta, que é a arma de eleição dos assassinos, fez sempre parte de um ritual da ordem no qual a remoção do dedo anelar prova a dedicação da pessoa para com a causa. Embora Leonardo da Vinci tenha conseguido reformular a lâmina para que não fosse necessária a remoção do dedo ao Ezio, a verdade é que a obtenção desta arma continua a ser um marco na vida de qualquer assassino. Esta arma é uma importante parte de quem eles são, e a arma perfeita podendo ser escondida tanto pelos assassinos que trabalham no escuro, como à vista de todos. O primeiro uso documentado da Lâmina Oculta foi durante o século V a.C. Aqueles que jogaram o DLC O Legado da Primeira Lâmina em Assassin's Creed Odyssey testemunharam este evento em primeira mão. Foi o momento em que Dário assassinou o rei Xerxes I. Embora este tenha sido o seu primeiro uso registado, não se sabe se foi o próprio Dário quem inventou a Lâmina Oculta. Falando em armas, durante o trailer inicial do primeiro Assassin's Creed vemos Altair com uma pequena besta a atirar em inimigos. No entanto, esta arma foi removida do jogo final apesar de ter estado disponível em versões beta. O motivo pelo qual o arco foi retirado da versão final foi devido a imprecisões históricas. Assassin's Creed 3 também tem armas que foram removidas. De acordo com uma entrevista dada à Xbox Game Zone, Connor teria inicialmente uma Chain Blade, uma arma em que uma lâmina estaria na extremidade de uma corrente. A arma foi removida pois a equipa sentiu que a existência dela faria o jogo ir mais para o reino da fantasia. A lâmina então foi substituída pela Rope Dart, que se usa no jogo para incapacitar inimigos e pendurá-los em árvores. Connor também seria capaz de tirar scalpos dos seus adversários. A ideia foi descartada quando a equipa de investigação descobriu que os Mohawks, a tribo da qual Connor faz parte, raramente fazia isto aos inimigos. Também consideraram que esta mecânica não coincidia com o caráter da personagem, uma vez que era muito brutal.
Para muitos jogadores, a franquia perdeu alguma da magia desde a morte de Desmond Miles em Assassin's Creed 3, uma vez que nunca mais houve um foco direcionado para a luta entre os assassinos e os templários na atualidade. A companhia colocou muita dessa interação em fascículos de banda desenhada ao invés de o colocar no jogo, fazendo com que se perdesse muita ação que depois teria continuado nos videojogos e vice-versa, como por exemplo o destino da Izu Juno, que apesar de ter continuado no Assassin's Creed Origins teve o seu final numa banda desenhada. E o mesmo acontece com a personagem de nome Elijah. Elijah é nada mais do que o filho de Desmond Miles, que é também um Sage. Os Sages são encarnações de um ser Izu. Inicialmente acreditava-se que Aita, o marido de Juno, era o único cujas memórias passariam para outros seres humanos, mas aos poucos foi-se descobrindo que outros Izu implantaram memórias para que fossem passadas pelos anos. Uma dessas encarnações encontra-se no protagonista Eivor, que é a encarnação de Odin. Elijah trabalhou como agente duplo. Como Sages, tem acesso às memórias de Aita e trabalhando em conjunto com uma organização religiosa politeísta chamada The Instruments of the First Will, que tentava trazer Juno de volta à vida, ele aproveitou para se infiltrar no meio e ajudar os assassinos e templários a matar a Izu, como vingança pelo assassinato da sua mãe. Durante a sua fuga, Elijah levou consigo um pedaço do Eden chamado Koh-i-Noor, que é bastante parecido com um diamante. Este pedaço crê-se que é o mais poderoso de todos e ajuda a localizar e unir os outros pedaços do Eden. O paradeiro de Elijah é atualmente desconhecido e os fãs há muito que especulam quando é que o filho do Desmond poderá surgir num jogo do Assassin's Creed. Um país com uma história tão vasta como a de Portugal é de esperar que seja referenciado num jogo da franquia. Pessoalmente, acho que Portugal tem potencial para ser incluído como foco no combate entre os templários e os assassinos. Mas, enquanto o nosso país não surge como uma peça central do enredo de um jogo do Assassin's Creed, felizmente já surgiu em mais do que um jogo. A cidade de Lisboa surgiu em Assassin's Creed Rogue quando Shay Cormac causa inadvertidamente o famoso terremoto de 1755, seguindo-se uma espetacular sequência de fuga pelas ruas da cidade onde ouvimos as pessoas a gritar de terror. Ei, amigo! Espera um minuto! Vai ter com os anjinhos! Águas, esta frota necessita de bastante proteção. Não é uma tarefa leve guardar quase 3 dúzias de navios. Existem igualmente referências ao nosso país em Assassin's Creed 4 Black Flag, onde Edward tem que roubar uma bandeira nacional, há fortalezas portuguesas espalhadas pelo mapa e também uma conversa onde Edward fala da sua experiência com as mulheres portuguesas. And then there's the maids I met in Lisbon. Destined for the convent they were, dark-eyed and kindly dispositioned. If only I'd spoke Portuguese. Not that we spent much of our nights talking. Embora dificilmente a franquia vá terminar tão cedo e com a Ubisoft a anunciar os planos para passar o título para um jogo totalmente online chamado Assassin's Creed Infinity, que não foi bem recebido pelos fãs, o curioso é saber que o final do jogo há muito que se encontra a ser preparado. Em 2013, o diretor de Black Flag e Valhalla, Ashraf Ismail, afirmou que uma narrativa abrangente já foi traçada para a franquia, com uma colocação específica para cada nova entrada. Ele também afirmou que a equipa de desenvolvimento tem uma ideia de onde está o fim. No entanto, o escritor principal de Assassin's Creed 4 Black Flag, Darby McDevitt, disse à Edge Online que não é bem o caso. Houve um pouco de confusão nisso do que o Ismail disse. Isso não é exatamente verdade. Este enredo tem um fim, mas porque toda a história está aberta para nós, vemos o universo como uma coisa do tipo Doctor Who. Existem tantas possibilidades que não queremos acabar definitivamente com o universo, mas podemos ter enredos que têm terminações. Tendo ou não um fim já planeado e escrito para a série, a verdade é que isto pode ser sempre alterado, dependendo certamente do desenvolvimento das histórias e do mercado. E assim ficaram 10 curiosidades sobre o Assassin's Creed. Espero que tenhas gostado do vídeo e se foi o caso não te esqueças de lhe dar aí o belo do like, de comentar e de partilhar o mesmo com os teus amigos. Caso ainda não estejas subscrito, carrega em subscrever e no sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado por ter estado desse lado e requiescat in pace.